de Direito Constitucional, para você que vai fazer o concurso da Guarda Municipal de Teresina, Guarda Municipal de Beneditino, Guarda Municipal de Parnaíba, ou qualquer outro concurso que eventualmente venha a cair a disciplina de Direito Constitucional, meu irmãozinho. Hoje, mais em específico, nós vamos trabalhar sobre o título 2, no qual vem a falar sobre dos direitos e garantias fundamentais. Pessoal, nós vamos trabalhar hoje alguns artigos, trouxe aqui alguns artigos para vocês, para nós estar comentando, alguns artigos grifados. Trouxe também aqui, pessoal, algumas questões para nós estar respondendo junto, tirando aquela duvidazinha, vendo onde está o erro, matando ali a questão, matando a charada e indo para cima da banca responder, garantir os pontozinhos. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar sobre dos direitos e deveres individuais e coletivos, para vocês irem se recapitulando, está no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Não é o 9, pessoal, é o artigo 5º. Sendo assim, pessoal, sem mais conversinha, nós vamos diretamente para o nosso primeiro slide, onde vamos trabalhar sobre os nossos assuntos propriamente dito. Pessoal, nosso primeiro slide vem falar sobre o artigo 5º, que vem dizer: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantida-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Ou seja, pessoal, o que o artigo 5º vem a trabalhar? O artigo 5º ele vem a trabalhar propriamente do direito à vida, do direito à liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. Todo o nosso artigo 5º ele vai ser baseado nessa parte. Ou seja, pessoal, vai falar sobre a vida, no qual vai falar que é proibido as penas de morte, proibido o tratamento desumano e degradável, e falar vários outros fatores, a segurança, a igualdade, homens e mulheres são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, pessoal, sendo assim, vamos para o primeiro ponto, no qual vai falar sobre o direito à igualdade propriamente. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo desta Constituição. Pessoal, quando falar homens e mulheres são iguais em termos de direito, eu quero que vocês tenham em mente que essa igualdade é uma igualdade formal, pessoal. É uma igualdade formal. Essa igualdade, pessoal, ela vai estar associada também à parte de princípio da isonomia, pessoal. Que é o quê? Eu vou tratar os iguais de maneiras iguais e os diferentes na medida das suas diferenças. Então, pessoal, assim, a Constituição Federal vai falar o quê? Que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, porém a própria Constituição Federal vai fazer a distinção onde homem pode fazer algo, mulher pode fazer algo, mulher tem um direito diferente, homem tem outro, porque assim ele está resguardando o direito da isonomia, no qual mulheres, em alguns fatores, em algumas partes, são prejudicadas pelo seu gênero feminino. Sendo assim, a nossa Constituição Federal vem trazendo um mecanismo no qual permita que mulheres e homens tenham os seus direitos relativamente igual dentro do princípio da isonomia. Vamos para a segunda parte. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, pessoal, para eu, como Estado, te obrigar a algo, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ter uma lei, pessoal. Ou seja, para mim, te obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, no caso de crime, tu não pode matar ninguém. Existe uma lei, no qual nós trabalhamos no direito penal, no artigo 1º, uma lei no qual vai ter que ser o quê? Anterior
ao cometimento do fato, pessoal. Ou seja, para me te proibir de matar alguém, eu te proibir de roubar, eu vou ter que criar uma lei anteriormente ao fato no qual tu cometeu, e somente após isso eu vou poder te proibir. Lembrando, pessoal, outro ponto importante aqui nesse artigo em específico, nessa parte em específico, quando fala em obrigações, tem uma diferença de particular para a administração pública. Particular, particular poderá fazer que a lei não proíba. Tudo que a lei não proíbe, o particular poderá fazer. Ou seja, se não houver uma lei anterior ao fato dele proibindo, ele poderá estar fazendo aquele ato sim. A administração pública, pessoal, ela só vai fazer o que a lei mandar, pessoal. A administração pública vai fazer o que a lei mandar, o particular poderá fazer tudo aquilo que a lei não venha proibir. Pessoal, outra parte, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, pessoal, isso daqui vem garantir que ninguém venha a ser torturado, nem a ter um tratamento desumano. Vamos supor, eu prendo alguém, deixo ele dentro de uma cela, sem comida, sem roupa, é, fazendo as fezes ali mesmo, sem um local apropriado. Ou seja, pessoal, estou trazendo aquele preso, estou trazendo aquela pessoa, aquele ser, um tratamento desumano, um tratamento degradante. Então, assim, pessoal, a nossa Constituição Federal, ela vem dizer que ninguém será submetido a tratamento desumano nem a tortura. Eu vejo muitas questões dizer, pessoal, que a tortura em tempo de guerra será permitida. Mas essa informação, pessoal, essa informação é errada. Porque o que será permitido no tempo de guerra, segundo a nossa Constituição Federal? No tempo de guerra, pessoal, será permitido, está escrevendo aqui para vocês, tempos de guerra será permitido a pena de morte no Brasil. E não a tortura, pessoal. Em nenhuma hipótese será permitido a tortura dentro do território brasileiro. Quero que vocês tenham atenção à pena de morte. A pena de morte, em regra, não será aplicada. Porém, temos a exceção que, caso esteja em tempos de guerra, a pena de morte será permitida assim no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Sendo assim, vamos para o próximo slide e dar continuidade ao assunto. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Pessoal, o inciso 4 aí, onde vem falar sobre a manifestação do pensamento, que é livre, porém, eu terei que me identificar, ele vem resguardar o direito à resposta, proporcional ao agravo. Se não me engano, eu trouxe até esse inciso aí para vocês. Por quê? Se eu exponho o meu pensamento, e meu pensamento vem a denegrir a imagem de uma pessoa, a moral de uma pessoa, ou seja, como eu não me resguardei do anonimato, eu tive que mostrar minha opinião, minha expressão, eu responderei, desde que na medida da minha culpabilidadezinha ali, medida da proporção do que eu fiz, eu vou responder tanto por danos morais ou por danos materiais, pessoal. Sendo assim, o inciso 4 ele vem resguardar isso, que se eu vim na minha manifestação do pensamento,
eu infringir um direito de outra pessoa, eu vou responder sim. Ele vem garantir a resposta ao agravo. Então, assim, pessoal, inciso 5º vem falar aqui. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, como eu falei para vocês, além da indenização por danos materiais, morais ou à imagem. Como eu falei para vocês, pessoal, se eu vou expor a minha opinião, meu pensamento, eu vou ter que me identificar para que eu venha, caso eu tenha causado danos moral, material ou à imagem de uma pessoa, eu vou eu vou responder proporcionalmente ao agravo no qual meu ato foi feito, meu ato foi dirigido. Inciso nono, pessoal. Pulei inciso, pulei, porque aqui eu estou trazendo apenas o que pode vir cair na prova de vocês. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou de licença. Ou seja, pessoal, o que vem falar? A livre expressão de atividade intelectual, artística. O nosso direito constitucional brasileiro, no artigo 5º, ele vem assegurar que, para mim, expor uma atividade intelectual, artística, ou científica ou de comunicação, eu independo de uma censura ou licença. Como vocês, não estou fazendo aqui cunho político, mas vocês viram, acredito que boa parte aqui, já leu, já assistiu a reportagem no qual nosso ex-presidente falou sobre censurar as mídias, censurar o acesso à rede, sendo assim ele o quê? Ele estaria quebrando, ele estaria indo contra o inciso nono, porque é livre a expressão de atividade intelectual, seja um estudo artístico, uma música, uma peça de teatro, científica, estudos também, né, relacionados a estudos, comunicação, um jornal, um, um blog de notícia, algo do tipo. Ou seja, pessoal, nesses casos, não dependerá de censura ou licença para eu estar exercendo esses direitos. Presta atenção nessa parte, deixei até em vermelhinho porque vem falar que é independente de censura ou licença, não dependente de censura ou licença, no qual a banca de vocês vai tentar trazer, induzir vocês ao erro ao falar que é dependente de censura ou licença. Pessoal, inciso 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer, se eu venho a violar se eu venho a violar o direito de uma pessoa, a sua intimidade, a sua vida privada, a sua honra e imagem, eu vou poderei ser condenado à indenização pelos danos materiais e danos morais. O que é danos materiais, Nils? Vem a ser uma perca de algo, um móvel, um emprego, um dinheiro, ou seja, eu causei danos materiais, no qual atingiu a matéria daquela pessoa, atingiu seus bens, atingiu seus interesses. Danos morais, vem associar a imagem da pessoa, imagem, a honra de uma pessoa, eu vou ferir ali a sua integridade moral. Ou seja, pessoal, se eu inviolei a intimidade de uma pessoa, a vida privada de uma pessoa, a honra e a imagem, e dessas minhas violações eu venho a responder, eu ainda terei, caso venha a ser condenado nessa parte,
a indenizar aquela pessoa por danos materiais, caso tenha ocorrido danos financeiros, danos percas, no caso, ou a danos morais, caso eu tenha infringido a moral daquela pessoa, eu tenho denegrido a sua moral, a sua imagem, ou denegrido a sua honra. Sendo assim, pessoal, nós vamos para o próximo slide. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Pessoal, um ponto importante aqui nessa questão é o quê? Determinação judicial, pessoal, ela vai ser durante o dia e não a qualquer momento. Tirando a determinação judicial para prestar socorro, flagrante delito ou desastre, poderá ser a qualquer momento, pessoal. Determinação judicial somente durante o dia, ou seja, não poderei cumprir, invadir o domicílio de alguém, o imóvel de alguém, a casa de alguém, para prender ele por determinação judicial ou para fazer qualquer outro eventual serviço por determinação judicial durante o período noturno, apenas pelo período diário, pessoal. Também, pessoal, inciso 13, 13º. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelece. Ou seja, pessoal, eu não poderei ser advogado sem, primeiramente, meu bacharel em Direito e a minha OAB. Ou seja, pessoal, é livre o exercício de qualquer trabalho no território brasileiro? É livre, desde que esse trabalho seja lícito e esse trabalho eu venha a atender as qualificações profissionais. Ou seja, para mim ser médico, vou ter que ter meu curso de medicina, vou ter que ter a minha licença, Conselho Regional de Medicina, para me estar atuando. Vou ser advogado, vou ter que ter meu bacharel em Direito, vou ter que ter a minha OAB. Vou ser delegado de polícia, vamos supor, aqui no Piauí não exige 3 anos de prática jurídica, ou seja, eu vou ter que ter o quê? Meu bacharel em Direito, vou ter que ser aprovado num concurso público e assim eu vou estar tomando posse e aí atuando como delegado de polícia. Alguns estados pedem atividade jurídica ou atividade policial de 2 a 3 anos aí, pessoal. Vamos lá para o inciso 15º. É livre a locomoção no território nacional desde que em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer, dele sair com seus bens. Ou seja, pessoal, desde que seja em tempos de paz, não seja em tempos de guerras, de calamidades públicas, eu, como cidadão, poderei, seja qualquer pessoa, tanto brasileiro como estrangeiro, poderei entrar dentro do território brasileiro, permanecer aqui dentro, ou dele sair com meus bens, independente de qualquer coisa. Agora, caso esteja ocorrendo uma guerra, uma calamidade pública, eu não poderei fazer esses atos, desde que uma lei esteja me restringindo, pessoal. Como eu falei para vocês, para o particular ser proibido, tem que ter uma lei, ou seja, o particular pode fazer tudo aquilo no qual a lei não proíbe, e a administração pública só faz aquilo no qual a lei permite que ela faça. Então, pessoal, sendo assim, vamos para o próximo slide. Inciso 16º. Todos podem reunir-se, direito de reunião. Todos podem se reunir pacificamente, sem armas, desde que em locais abertos ao público. Lembrando, independente de autorização, somente é exigível o quê? Que essa reunião pacífica, sem armas, em locais abertos, não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido apenas o prévio aviso à autoridade competente. Ou seja, pessoal, não é que eu vá
pedir autorização para a autoridade competente. É que eu vou avisar a autoridade competente, ou seja, se eu vou fazer uma manifestação sem, lembrando, desde que sem armas, em locais abertos e pacificamente, se eu vou fazer uma manifestação em frente a uma prefeitura, eu vou ter que ir diretamente à pessoa, à autoridade competente, vou estar notificando aquela pessoa, ou seja, avisando aquela pessoa, e não pedindo autorização, já visto que o direito de reunião, ele é independente de autorização. Lembrando, pessoal, essa minha reunião pacífica, sem armas, em local aberto, ela não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Para isso, existe o aviso prévio. Para caso esteja já outra marcada para o mesmo local, o responsável, a autoridade competente, vai me indicar, vai falar: ó, não pode, porque já tem outra reunião aqui marcada, para esse local você vai marcar para outro horário. Ou seja, não é que seja uma autorização ou uma desautorização, mas sim um aviso prévio no qual ele vai lhe comunicar sobre a existência ou não de outra reunião anteriormente convocada. Inciso 17º. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter para limitar. Pessoal, isso daqui é algo, texto de lei. É algo muito previsível, algo muito, você associar somente, você vai entender. Eu vou poder fazer associações dos traficantes de drogas do estado do Piauí? Não poderei, pessoal. Não poderei. Já pensou? Fundasse aqui a APTD, que seria Associação Piauiense dos Traficantes de Drogas. Ou seja, pessoal, não seria um caráter lícito, porque haja vista que o tráfico de drogas é ilícito, é algo não permitido no território brasileiro. O direito à associação, pessoal, é para caráter lícito. Vamos supor, quem vai fazer polícia civil aí? Tem associações da Associação da Polícia Civil, se não me engano, esqueci o nome agora. Tem a dos magistrados, se não me engano, a associação, né? Coisa assim, pessoal. O que que não é permitido no nosso, segundo a nossa Constituição Federal? Não é permitido associação, vamos supor, associação de cabos da PM Piauí, a associação de sargentos do Exército. Não é permitido, pessoal, porque essas têm cunho militar. Lembrando, cunho militar não quer dizer cunho policial. É uma figura fora do cunho policial, é uma figura militar, ou seja, uma polícia militar, um corpo de bombeiro militar. Quero anotar aqui para vocês. É uma PM, é um CBM, as Forças Armadas Brasileiras, que engloba. Falou em Forças Armadas. Tô dando um pequeno parecer aqui, engloba o Exército, Marinha e a Aeronáutica. Ou seja, pessoal, Forças Armadas engloba o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. A PM, o Corpo de Bombeiro, não poderá criar associações, pois é vedado associações de caráter paramilitar. Pessoal, inciso 19º. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Pessoal, por que que eu deixei o primeiro caso aqui em branco? Vou até limpar aqui para ficar melhor. Por que que eu deixei o primeiro caso aí em vermelho, quer dizer, pessoal? Para vocês terem em mente que o trânsito em julgado, ele é para apenas, diz aqui no primeiro caso, apenas é exigível trânsito em julgado para as associações ser compulsoriamente dissolvida. O outro caso, ter sua atividade suspensa,
precisará apenas de uma decisão judicial, que não é tão grave. Agora, ser dissolvida, pessoal, vai ser exigível, segundo a nossa Constituição Federal, o que? O trânsito em julgado da sentença. Sendo assim, pessoal, batemos aqui o nosso assunto de teoria que nós ia trabalhar. Agora, nesse momento, nós vamos estar respondendo questões juntas, no qual vai trabalhar sobre o assunto no qual estudamos aqui. Vamos lá, primeira questão. O artigo 5º da Constituição Federal afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A validade e gozo dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 88 não é assegurada. Ou seja, pessoal, ele quer o quê? Ele quer algo que a Constituição Federal não assegura. Lembrando que qualquer pessoa. Vou até apagar aqui, perdão. Aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, pessoal. Que é o quê? Vamos lá. A opção A, letra A. Aos estrangeiros em trânsito pelo território nacional. Ou seja, pessoal, se o estrangeiro está dentro do país, dentro do Brasil, segundo o que eu falei para vocês, vão ser assegurados sim os direitos à vida. Não é porque ele é estrangeiro que eu vou estar pouco me fudendo para ele. B. As pessoas jurídicas no território nacional. Como eu falei para vocês, qualquer pessoa, não importa se ela é pessoa física ou jurídica. Lembrando que tem as exceções, né, pessoal? Tem as exceções. Não posso dizer que é garantido direito à vida de uma pessoa jurídica, sendo que a pessoa jurídica não tem vida. Aos estrangeiros residentes no país, corretinho. E aos brasileiros no território exterior. Não, pessoal. Nosso artigo 5º não vem trabalhar sobre brasileiros em trânsito no exterior. Sendo assim, pessoal, como a banca quer, no qual o gozo dos direitos fundamentais não é assegurado, nossa resposta, nosso gabarito será letra C, já vista que extrapolou a previsão no qual a nossa lei, o nosso artigo 5º trata. Assim, vamos para o próximo slide. É livre, questão 2, é livre a manifestação do pensamento sendo permitido, desde que previamente justificado o direito ao anonimato. Pessoal, é livre a manifestação do pensamento? Corretinho. Porém, pessoal, quando vem falar o direito ao anonimato, ele é vedado. Haja vista que poderá responder. Ou seja, pessoal, o direito ao anonimato, ele é vedado pela capacidade, pela seguridade de que, se uma pessoa expôs o seu pensamento, aquele pensamento veio atingir outra pessoa, outro ser, no qual veio denegrir a sua imagem, a sua honra, o direito moral, sua moral, seus veio a causar danos materiais. Então, é assim, pessoal, o direito ao anonimato ele é vedado dentro da manifestação do pensamento. Nossa questão veio dizer que, sendo permitido, desde que previamente justificado, direito ao anonimato, sendo assim, pessoal, nossa questão 2 está incorreta, haja vista que o direito à livre manifestação do pensamento, ele é vedado o anonimato e não permitido o anonimato. Questão 3. É livre a circulação em território nacional desde que em tempos de paz e poderá ser privada em tempos de guerra. Como eu falei para vocês, pessoal. Eu estou até intitulando aqui, caçando o artigo. Pronto, inciso 15º. Vocês olham lá. Fala o quê? É permitida a circulação, é livre, porém, em tempos de paz.
Tempos de paz, pessoal. Poderá ser privado em tempos de guerra, corretinho nossa questão, texto de lei, questão correta. Vamos para o próximo slide, onde vai ter mais questões. Questão 4. Caiu nossa P, Stuziper para agente prisional, pessoal. De acordo com o disposto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, constitui direito individual e coletivo, exceto, ou seja, pessoal, ele quer, tem todos os outros no qual são, porém menos um. Vamos lá. Letra A. A liberdade ao cidadão de manifestar seu pensamento, sendo inclusive garantido o direito ao anonimato. Pessoal, aqui nós nem precisamos ir para as outras questões. Já visto que a banca quer a incorreta, exceto. Todas as outras são exceto essa daí. Pessoal, como eu falei para vocês, o direito ao anonimato, ele não é garantido, ele é vedado. É vedado o direito ao anonimato na manifestação de pensamento. Então, se pessoal, nossa questão incorreta, nós já encontramos o gabarito, mas vamos analisar as outras. A prestação nos termos da lei, assistência religiosa nas entidades civis e militares, internação coletiva, corretinho, pessoal. Se a banca tivesse trazido individual, internação individual, estaria incorreta. C. A liberdade da expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação independe de censura ou licença. Corretinho, pessoal. Independe de censura ou licença para que eu venha exercer atividades desse cunho. A liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendida às qualificações profissionais que a lei estabelece. Isso mesmo, pessoal, no caso que eu falei para vocês de advogado, que precisará tanto do seu curso superior no nível de bacharel em Direito, quanto a sua OAB. É plena liberdade de associações para fins lícitos, sendo que é vedado de caráter paralimentar. Corretinho, pessoal. Sendo assim, pessoal, a banca queria o exceto, ou seja, o que não fosse correto. Então, nosso gabarito, letra A. Vamos para a próxima questão. Quinta questão, a OCP 2018 tem para agente de necrópsia do Rio Grande do Norte. O artigo 5º da Constituição Federal enumera alguns direitos individuais que devem ser preservados tanto pelo Estado como por particulares. Assinala a alternativa que apresenta um direito constitucionalmente previsto no referido artigo. Letra A. É livre a manifestação do pensamento sendo permitido o anonimato. Pessoal, como eu falei para vocês, o anonimato, pessoal, ele é vedado, não permitido. Questão incorreta já. Ele quer a correta. Assinale a alternativa que apresenta um direito. B. É plena liberdade de associações para fins lícitos, inclusive as de caráter paralimitar. Errado, pessoal. É vedado. As de caráter paramilitar. C. É livre o exercício de qualquer atividade, ofício ou profissão, independente das qualificações que a lei estabelece. Pessoal, falou independente? Correto. Por quê, pessoal? O livre exercício de qualquer trabalho é permitido, sim, desde que eu venha atender às qualificações do qual a lei estabelece. Ou seja, se eu quero ser um advogado, eu vou precisar do meu registro na OAB e vou precisar do meu curso bacharel em Direito. Sendo assim, questão assertiva e incorreta, pois falar que é independente e está errado, é dependente sim. Haverá juízo ou tribunal de exceção? Pessoal, não haverá juízo, em que nós vamos trabalhar em outra aula, que é outro inciso. Não haverá juízo nem tribunal de exceção, pessoal. Letra I. A casa é asilo inviolável do indivíduo, corretinho. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, corretinho. Salvo em casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia por determinação judicial. Ou seja, pessoal, a determinação judicial será cabível apenas durante o dia, não sendo permitido adentrar dentro da casa de alguém com determinação judicial no período noturno. Sendo assim, pessoal, a banca queria a questão correta, a nossa questão correta, letra I,
Sendo assim, vamos para a próxima questão. Essa última questão. Estudar OCP caiu para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para o cargo de advogado, pessoal. Assinale a alternativa correta. Letra A. Os direitos e deveres individuais e coletivos previstos no artigo 5º da Constituição Federal não se estendem aos estrangeiros. É errado, pessoal, pelo fato que, aos estrangeiros residentes no país, será assim estendido a eles os direitos e deveres individuais e coletivos, desde que nos termos da lei. B. A autoridade pública só poderá usar propriedade particular se for assegurada ao proprietário indenização prévia, independente de dano, mesmo que haja caso de perigo iminente público. Pessoal, deixa eu ver aqui, ó. Perigo eminente público. A indenização será ulterior. Ou seja, posterior à ocupação. E outro ponto importante, pessoal, do perigo é somente será cabível a indenização no caso de iminente perigo público, caso tenha ocorrido danos, se houver danos ao patrimônio daquela pessoa, e a indenização é posterior e não anterior. O caso de indenização anterior é no caso de desocupação de bem, de patrimônio privado, para utilização a interesse da administração pública. Ou seja, construir uma via, tem uma casa no meio. Eu vou indenizar aquela pessoa para que aquela pessoa possa comprar outra casa, outro imóvel. Após ela comprar outro imóvel, eu vou lá e faço a demolição e continuo minha pista. Então, assim, letra B, incorreta. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado. Sendo vedado o anonimato, sendo aqui, pessoal, nós temos nosso gabarito, letra C. Nós vamos olhar o erro das outras questões. Como eu falei para vocês, em todas as questões, a manifestação do pensamento ela é permitida, porém o anonimato é vedado, haja vista que garante o direito de resposta ao agravo. Ou seja, se eu expus minha opinião e alguém se ofendeu, alguém teve seus direitos violados, segundo a minha opinião, eu poderei responder por ela, sendo assim, a Constituição Federal venha trabalhar aqui o direito à liberdade de expressão, ela é vedado o anonimato. Letra D. É livre a expressão de atividades intelectual, artística, científica e de comunicação, sendo possível a censura ou licença pessoal. Censura e licença é independente de censura e licença. Questão incorreta. É plena liberdade de associações para fins lícitos, inclusive é de caráter paramilitar. Errado. Caráter paramilitar, ela é proibida e não vedada, e não permitida, pessoal. Sendo assim, pessoal, essa foi a nossa aula de Direito Constitucional. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui, até o finalzinho, assistiu às nossas aulas. Esse slide vai estar disponível para vocês, pessoal, lá no grupo. E obrigado, pessoal, pela sua participação. Até a próxima. Falou, tamo junto.